Boa noite, gente. Fique tranquilo, eu não vou atrapalhar o seu futebol daqui a pouco. Eu prometo que eu acabo antes. E aí, gente, tudo bem? Muito bom. Oi, Val, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Pediram tanto que vamos fazer a live do filme do Michael novamente. Essa live não ficou salva, então bora fazer. Vamos fazer a live hoje. Você foi uma das responsáveis por estar falando. Você pediu tanto, Val, que realmente, mas então tá bom, gente. E Michael gostava muito de brilho, então eu tentei pôr um pouco de brilho, um pouco, né, gente, modesto. Pôr um pouco de brilho, né? Pôr um pouco de brilho pra falar de uma história, né? Uma história tão interessante, né? De uma... muito aprendizado nesse filme. E comecei a pesquisar... Oi, Miriam, tudo bem? Comecei a pesquisar a história da vida do Michael também. Então acabou, não vai ser só uma visão terapêutica do filme, né? Vai ser uma visão terapêutica da vida do Michael, o que podemos aprender, né? Então, quando eu me tornei terapeuta... Oi, Ideia, bom dia, meu amor. Quando eu me tornei terapeuta, eu aprendi a enxergar os filmes com visão terapêutica, né? Ou seja, essa mente que não para, tinha que ter algo que me prendesse aquele filme para mim tirar algum proveito, né? E o filme do Michael não foi diferente, né? Já assisti mais de uma vez, eu acho que eu vou assistir de novo. Porque sempre tem algo, né, pra tirar de interessante, de aprendizado com os meus pacientes, né, aprendizado pessoal também. Então vamos lá, gente, bora pra live tão pedida. Gente, eu não sei se essa live vai ficar salva. Eu não sei o que eu fiz, que eu não salvei a live. Ela não ficou salva. Então, se você quer assistir, manda mensagem para os seus conhecidos que querem assistir, porque se não ficou salvo, assiste ao vivo. Ou seja, garante, façam suas anotações. As frases estão top demais. Como já tinha feito, né? As frases já estão prontas, mas logo mais a gente vai postando, né, no Instagram. Então vamos lá, com muita emoção. Oi, meu amor, tudo bom, Dri? Muito bem, isso aí, amiga. Aí, ó, convidei, as minhas convidadas estão tudo chegando aí, tudo chegando. Muito bem, gente. Então vamos aprender um pouquinho, né, do filme do Michael, né? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a família dele, né? O pai do Michael, ele não teve sucesso na sua carreira como boxeador, né? E por causa disso ele acabou... Gente, eu acho que eu vou colocar minhas anotações aqui, que eu estou fazendo em outro ambiente, outro estúdio, então tudo tá tudo muito novo, em horário diferente, então vamos se adaptando aqui, viu, gente? Então vamos lá. E no caso dele, né, ele acabou projetando nos filhos um sucesso que ele enxergou em especial no Michael, né? O Michael, ele sempre chamou atenção desde os 5 anos de idade, né? O timbre dele de voz, né? O timbre era lindo, ele pegava os passos com facilidade. Então isso chamou a atenção do pai dele para que ele pudesse, no caso, projetar o sucesso dele, né? O que ele não conseguiu realizar, ele projetou nos filhos, mas infelizmente ele acabou... Oi, Meire, tudo bem, meu amor? Gente, olha, se você entrar e eu não falar oi pra você, que eu gosto de falar oi pra todo mundo, não me perdoe, porque hoje a live tem bastante informação, então, se eu não falei com você, você me desculpa, mas estamos aqui, tá bom? Então, gente, o que aconteceu? Aí o pai acabou fazendo ensaios por horas. Após a escola, acabou montando a banda Jackson's Five, né? E nessa época, infelizmente, a infância, os outros meninos, outros irmãos do Michael, já eram um pouco mais velhos, mas o Michael era muito novinho. Então, ele teve algo que nós, se você é pai, se você é mãe, e também nós, né, também na nossa trajetória, nós precisamos
nós não podemos pular fase da nossa vida. E, infelizmente, o Michael, ele foi um adulto sem infância, ele não teve infância. Eu vi algumas reportagens ele falando que quando ele via crianças brincando, ele começava a chorar, porque ele queria estar brincando lá fora, mas ele acaba ensaiando por horas, né? Ensaiando, tinha que ser perfeito, né? Então acabou, o pai dele viu, né, que o Jackson 5 começou a fazer muito sucesso. Aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer shows. E infelizmente, né, o sistema de criação do pai do Mike era um sistema daqueles antigos, brutos, que tem que bater. Oi, mãe, tudo bem, meu amor? Ó, minha amiga da academia aí, gente. Beijo, meu amor. No caso, traumas relacionados a espancamentos fez com que só a presença... Oi, doutora Raquel, tudo bem? Só a presença do pai do Michael causava crise de pânico, causava um desconforto e às vezes, né, dava crise de vômito. Então, gente, olha que situação. Infelizmente, né, muitos de nós, assim, acho que mais nossos pais, nossos avós tiveram uma infância muito dura, né? E, infelizmente, muitos pais acabam entendendo que bater, né, bater é o modo certo de ensinar. E a gente não tem noção do que isso pode causar no emocional das pessoas, né? Quando você começa a estudar essa parte, você vê que as feridas emocionais são tão profundas que os machucados não são nada. Né? É muito triste, né? E quando você começa a estudar, no filme foi passado bem de leve, mas infelizmente é muito triste, né? Muito triste ver que aquela criança, né? As crianças, né? Acabaram passando por isso, né? E isso, o que aconteceu? Esse errote, não queria treinar, tinha que apanhar, errou um passo, tinha que apanhar. Isso acabou se instalando um perfeccionismo tão grande, mas o que aconteceu com o Michael? Realmente, ele se tornou o rei do pop. Mas olha o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou, né? Diz que quando ele começava a ensaiar as coreografias, ele tinha que ser tão perfeito, que ele chegava a sangrar os pés. Porque ele já como adulto, né? Já como adulto foi instalado esse perfeccionismo, então ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ter o rosto perfeito, ele tinha que ter a imagem perfeita. Gente, se você lida com perfeccionismo, é muito importante você tratar isso, porque nós não somos perfeitos. Então, exigir essa perfeição, né? Fazer as coisas com excelência é diferente de ser perfeccionista, né? Você vai dar o seu melhor em tudo que você faz. Dar o seu melhor é diferente do que ser perfeccionista. Que perfeccionista é você buscar uma perfeição que ela não vai existir. E quando existe a falha, quando existe a frustração, a frustração é tão grande como se você não pudesse errar, mas nós podemos errar. Errar é humano. E aprender a lidar com as falhas, porque as falhas vai sempre ter um aprendizado para você. Você errou? Não. Você caiu, amanhã você levanta e você faz de novo, né? Agora, algumas frases, né? Oi, Vanete, tudo bem, meu amor? Algumas frases que eu pesquisando na história do Michael, né? Ele falou, né? No caso do espancamento que ele sofreu pelo pai dele, né? Era como se eu estivesse morrendo. Chicotes por todo o rosto, nas costas, em todo lugar. Gente, olha isso. Então, quando você vê a história do Michael adulto, né, as pessoas viam ele com muita estranheza, né, porque ele era mais isolado, ele era no canto dele, ele tinha uma insônia crônica. Então, isso acabou trazendo sérios problemas, né, que foi, no caso, a vitiligo e a lúpus. Então, ele teve vitiligo, lúpus e tinha uma insônia crônica.
Ou seja, ele só se realizava no palco. Então, no palco, ele realmente, né? A gente assiste hoje, a gente vê realmente impecável, impecáveis as apresentações do Michael. Mas era uma pessoa que não relaxava, não descansava. E algo assim, ele tinha uma necessidade muito grande de mudar a imagem dele, porque ele disse que ele tinha que tirar o pai dele. Eu preciso tirar ele de mim, ele ainda está aqui. Porque o pai, ele se tornou uma presença tão difícil para ele lidar, de todas as vezes que ele sofreu, né, para conseguir realizar aquilo, né? A forma dele ensinar, ainda dizer, não, eu fiz isso pelos bens dele. Como assim, gente? Como que espancamento ensina alguém? Disciplina é diferente, você chamar a atenção, mas você espancar, né, são feridas tão profundas que haja terapeuta para depois tratar. Gente, esse é o meu trabalho, mas eu não quero que dificulte. Não precisa trazer esses pacientes para mim, não. Podem criar os seus filhos direitinho. A gente trata. Eu falar que nem um amigo meu que ele tem uma farmácia, né? Ele fala que ele só vende remédio para quem realmente precisa, né? Eu achei muito interessante que ele falou uma vez, né? O rapaz estava, a filha dele estava com uma série de bronquite e ele falou assim: olha, bota essa criança na natação. E realmente a pessoa ficou muito grata, falou: gente, ele não quer vender remédio, gente, eu não quero vender o meu produto não, né? Eu quero ajudar quem realmente precisa de ajuda, mas vamos aprender a lidar com as nossas feridas emocionais, com o nosso perfeccionismo, com a maneira de educar os nossos filhos. Então, a gente entendendo isso, né, saber dosar isso, né? Claro que às vezes, infelizmente hoje, né, no caso, às vezes as pessoas não educam de jeito nenhum, mas não é essa a forma correta, né? Nós precisamos educar da maneira correta, né? Ensinar os filhos que existe frustração, existe hora para celular, existe hora para respeitar, para estar junto com a família, tudo isso, né? Tudo isso é muito interessante, né? Então nós temos que lembrar que nós pais, nós somos a base. Nós, pais, somos a base que será construído o emocional dos nossos filhos. Você já parou para pensar o peso dessa sua responsabilidade? O emocional do seu filho é a base, o pai e a mãe. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. No que depender de você, dê o seu melhor, que é o que a gente tem que se esforçar em fazer, né? Porque às vezes a gente fala, gente, olha, ai, meu filho tem trauma, tá, mas você deu o seu melhor? Ou aquela história, né? A ficha caiu, que eu preciso melhorar. Nunca é tarde pra gente decidir melhorar, pra gente decidir trilhar uma nova estrada, no sentido de uma nova comunicação com nossos filhos, um novo jeito de educar os nossos filhos, né? Para que eles se tornem adultos melhores, adultos que sabem lidar com frustração, adultos que não são perfeccionistas, que sabem... Gente, a gente está precisando aprender os nossos jovens a errar, que errar é normal, né? E vamos de novo, né? E vamos lidar com frustração, lidar com dificuldade, porque às vezes qualquer coisinha, né, acaba desestruturando eles, né? Cobranças excessivas não ajudarão seus filhos a descobrir o potencial que eles têm. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque foi justamente isso, né? É claro que o Michael se tornou mesmo, né? Ele é o melhor na categoria dele, não tem igual, né? Sim, verdade. Vou ler pra quem assistir depois, né, gente? O filme do Michael, sim. Olha, eu vou falar pra você, Vanete, eu estou chocada até agora. Eu quero assistir de novo, porque eu quero ver mais alguns detalhes, pra entender, porque realmente a gente só viu o artista pronto, né? Aquelas músicas lindas que ele fez, mas ele sofreu demais emocionalmente, né? E não tem jeito, né? Ou na mente ou no físico, não tem jeito. O corpo da gente, ele fala, né? Aparece olha, gente, vitiligo é algo muito sério, né?
Lúpus, então, uma doença autoimune seríssima. O corpo dele estava gritando por socorro. E infelizmente, né, no caso, às vezes acabou usando bastante medicação. É aquela história, ele buscou os meios que tinha, mas infelizmente ele não curou essa ferida emocional que ele tinha, né? Outra parte, né? Não reflita seu passado nos seus filhos. Você sofreu. Eu também já assisti duas e vamos chegarem na terceira, tranquilamente. Então, gente, na minha época não era assim, realmente, na minha época, tal. A sua época já passou. O método que você usava antes, o método que usava com vocês. Às vezes você tá aí cheio de trauma, porque, infelizmente, seus pais deram pra você o que passaram. Então, assim, vai passando de geração em geração, chega uma hora a gente tem que, corta o vínculo. Não funcionou pra eles, não vai funcionar com você. Né? Então, da gente ser firme, da gente ser mais amoroso, de você dosar, de você abraçar mais, beijar mais. Eu acho que foi o Chitãozinho, que eu vi uma reportagem que ele falou assim que ele nunca recebeu um beijo do pai. Nunca recebeu um beijo do pai. E ele se deu conta quando viu o pai dele no caixão. Então, gente, beije seus filhos, abrace, elogie, incentive, discipline sim, mas de um jeito que não cause feridas emocionais tão profundas como o Maico passou, de espancamento, de a presença do pai dele, né? Quando nas turnês, quando o pai dele estava, ele começava a ter crise de pânico. Então, gente, isso é muito triste, né? Muito triste saber, né? Que infelizmente ele passou por tudo isso, né? Então, nós precisamos, né, amar, acolher, ensinar, proteger, direcionar e também permitir que nossos filhos façam as suas escolhas. Né? Como o pai dele projetou isso para a vida dele, né? E no filme, né, tem uma parte que o pai dele fala, né? Você só tá aí porque foi eu que fiz isso. Eu que tirei a gente da cidade que eles moravam. Eu que não sei o quê. Mas a preço de quê? Né? Diz que uma reportagem, né, falando que a mãe dele falava assim: você vai matar esses meninos. E a gente viu que toda a doçura do Michael vinha de quem? Da mãe. Mas a mãe se sentia impotente em algumas situações, porque o pai, na cabeça dele, essa era a forma certa de educar. Então, sempre que ele tinha os momentos doces da vida dele, estava com a mãe. Então, gente, olha, mãe ela acolhe mesmo, mãe ela tá ali, às vezes fala assim, mas é porque o que acontece, né? Às vezes, oi Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo aí na live. Então, o que acontece? Às vezes você vai ser julgada, porque você mima seu filho, tal, não sei o quê. Gente, nós, mães, o próprio Jeová Deus deu isso para nós, né? Nós temos amor, carinho, acolhimento. Então, dê isso para o seu filho. Isso não vai fazer, no caso, não vai impedir seu filho de crescer emocionalmente. Faça a sua parte. Faça o seu papel, que mãe mesmo. Mãe beija, mãe abraça, mãe acolhe, mãe protege. Tem coisas na questão da disciplina que seja com amor, que seja firme, que essa parte os pais vão cuidar, mas a gente vai cuidar, vai educar, mas vamos... com muito amor, né? Com muito amor a gente vai fazer isso, né? Então, a gente entender isso, né? Que essa parte, né? Esse instinto maternal, né? É verdade. Essa parte é triste mesmo, né? Todos sofriam, né? Ele falou que ele sentia muita vontade de chamar ele de pai, mas ele não chamava. Era só o nome, acho que era Joseph, né? Não podia chamar ele de pai. Então, era
um sistema. Agora vamos, falando nisso, né, Ivanete deu uma ideia aqui, vamos abrir uma pauta aqui, né? Como que é o ambiente da sua casa? Como que é o ambiente da sua casa? É um ambiente de acolhimento? É um ambiente de tensão? É um ambiente de que quando o pai ou a mãe chega, né, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica tenso pensando, meu Deus, o que vai acontecer hoje? Então, pensa bem, faça do seu lar um lugar que seus filhos queiram ficar, não que lá seja a última opção. Porque na primeira oportunidade, eles vão sair, eles vão querer mais ficar aí. Pensa bem. Então, eu vi uma reportagem de um homem falando sobre isso, ele falou assim, não, se você, qual que é a maior riqueza? É os seus filhos quererem estar com você porque eles querem, não porque eles são obrigados. Seus filhos querem a sua atenção. Olha, gente, eles não têm riqueza maior do que isso. Né? Quando seus filhos não precisar de você, quando seus filhos não precisar do seu teto, eles vêm porque eles querem a sua companhia, eles querem estar com você. Isso não tem preço. Então, entender, né, no caso, como que ambiente difícil, né, que o Michael cresceu. Não só ele, como os irmãos dele, né. Então, uma parte também que eu acho que se você assistiu o filme do Michael, você amou, eu também amei, foi quando o Michael rompeu o ciclo que ele tinha, rompeu, né, o vínculo que ele tinha com o pai dele, quando ele demitiu o pai dele. Porque ele falou, não, agora eu vou escolher a minha estrada. Que é no caso da gente respeitar as escolhas dos nossos filhos, né? Então ele falou, não, agora é a minha estrada. Eu vou trilhar a minha estrada. E foi justamente o que ele fez. O pai dele achou um absurdo, né? Porque não queria. Porque ele viu, o Joseph viu que o Mike é uma mina de ouro para ele. Mas ele falou, não, agora eu vou trilhar a minha estrada, né? E o Michael, um showman, né? Então, as próprias composições, as coreografias, tudo saía da cabeça dele, né? Então, e era justamente, né? No palco que ele se realizava, mas infelizmente, né? As feridas estavam muito profundas, né? Outra coisa, né, a insônia dele, né, isso o que causou, né, todos esses traumas, né, a vitiligo, lúpus, insônia crônica, né, ele dormia só à base de propofol, né, que ele chamava o leite, né, mas foi justamente esse leite, né, que pelo que as reportagens falavam que foi justamente, né, quando encontraram ele morto, né, depois fizeram a autópsia, descobriram que tinha uma grande quantidade desse remédio fortíssimo, né, no organismo dele, né? Ou seja, o corpo do Michael não desligava, ele não se permitia relaxar. Vamos fazer uma pauta aqui? Você sabe descansar? Ah, mas isso é fácil. Não é. Não é fácil, não. Principalmente nós mulheres. Não é. Sempre tem algo para fazer. Aprendeu a dizer, se você não sabe descansar, aprende. Exatamente, Ivanete, no caso de... Chega uma hora que pra gente ter saúde mental, a gente tem que... Algumas pessoas tóxicas a gente vai ter que tirar. Né? A gente vai ter que tirar essas pessoas da nossa vida, né? Criar um afastamento, né? Um afastamento... para que não influencie tanto, né? Porque às vezes a situação a gente tem que entender, gente. Às vezes é pai, mãe, filho, parentes próximos, né? Mas às vezes não tem como ter um afastamento mesmo. Mas a gente não permitir que o que aquela pessoa faça ou fala, né, não influencie mais a nossa vida como influenciava antes. Foi justamente isso que o Michael fez. Ele foi seguir a estrada dele, né? Então, gente, entender, né, que você precisa descansar. Independente do que seja a sua rotina. O seu corpo precisa entender que você precisa descansar. Porque senão nós vamos ficar
esse sistema de alerta, que era um sistema de alerta que ele não desligava. Porque esse sistema de alerta foi instalado na infância, né? Você não pode parar. Você tem que ser perfeito. Você tem que conseguir. Você tem que ensaiar. Então isso era algo que é tão triste, gente, que é o que acontece. Por que é tão importante a gente resolver o nosso passado, né? Porque quando você tá pilhado, você tá resolvendo a sua vida, é uma coisa durante o dia. Quando chega a noite que a sua mente vai conversar com você. E agora? E agora? Aí ela fica, vai, fazendo aquele balanço do dia. Gente, precisamos aprender a descansar. 1 hora antes de ir pra cama, o que nós temos que fazer? Sai das redes sociais, para de ficar mexendo no celular na hora de dormir. A higiene do sono, né? Um chazinho ajuda bastante, né? E entender, né? Entender que você não é uma máquina, só que isso, gente, dá um trabalhinho. Porque você vai precisar ensinar o seu corpo que você não é mais aquela criança, né? Mas aquela criança que foi criada na roça, que tinha que acordar cedo para ajudar os pais. Você não é mais aquela criança. Agora você é um adulto, e você é um adulto que decide a sua vida. Então, bora parar de viver como se você fosse uma máquina, se você não puder desligar, certo? Muito bem. E com isso, né? Com isso, ele brilhou demais, né? O Michael brilhou demais. Isso incomodou algumas pessoas. Os shows eram impecáveis. As performances perfeitas, né? Agora entender. Se você começar a se cuidar, se você começar a resolver suas emoções e a trilhar o seu caminho, você vai chamar atenção. Mas o que você precisa fazer? Aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso. Porque senão o que acontece? Primeiro você pode perder o foco, né? E entender que não tem nada de errado em brilhar. Você não está ocupando o espaço de ninguém, você está ocupando o seu. Então, brilhe, mostre seu potencial. Às vezes você tem um potencial tão incrível, você tem medo do que os outros vão pensar. Gente, a gente não tem controle do que os outros pensam, não. Precisamos trabalhar isso na nossa mente também. E se não sabe fazer isso, na terapia eu te ensino. E outros profissionais também que você desejar, né? Se tratar com eles. Então, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a lidar com brilho, viu? Porque você começa, se você começa a se destacar na sua profissão, em tudo que você fizer, você vai chamar atenção. E aí? Vai fazer o quê? Aprender a lidar com brilho, né? E só que uma coisa a gente precisa aprender, gente. Não permitir que a opinião dos outros te adoeça. Porque se você deixar, você vira boneco na mão dos outros. A sua roupa, o seu cabelo, a sua profissão, o seu jeito de andar, a sua risada. Aí você você fala alto demais, você fala baixo demais. Se você deixar, você vira... Exatamente, viver esperando a opinião dos outros é exatamente, Lari. É viver numa prisão. Gostei da frase, hein? É uma prisão, né, gente? Porque você depende, né? Você depende da aprovação, esperando, né, a opinião dos outros. O que vão falar? Porque, gente, a gente tem que entender que todos nós somos dotados das nossas faculdades e todos nós tomamos as nossas decisões. Boas ou não, a escolha é nossa. Né? Então, quando você aprende isso, você para de ligar com o que os outros vão pensar. Se você tem consciência do que você está fazendo, você valoriza os princípios que você acredita, então a opinião dos outros é só a opinião dele. E do ângulo que ele está vendo a sua vida, é um ângulo muito injusto, porque ele está vendo só uma parte, você está vendo o quadro completo. E aí, você vai deixar?
Você vai deixar a sua vida na mão de outra pessoa? E se você deixar, infelizmente, né, coitado do Michael, era só um menino, o Michael era só um menino, e ele se preocupava demais, né, com o que as pessoas diziam, e ele adoecia, ele ficava triste, né, ele ficava triste demais, porque realmente ele sofreu muitas acusações, né, então não foi fácil, né. Olha só essa frase, gente, ó, Vanette, se você pensa assim, amiga, você vai gostar dessa frase, ó. Se der ouvidos a tudo que falam sobre você, não terá chances de viver nem a própria vida. Imagina você se dar conta que você não viveu a sua vida porque você estava preocupado com o que os outros vão pensar. E agora? Então, o que acontece? A gente entender isso, isso é muito... Isso é libertador. Porque, infelizmente, né? Essa é bem forte, eu vou até repetir. Se der ouvidos a tudo que falam sobre você, você não vai ter chance nem de viver a própria vida. A sua vida. Então, o que acontece? Gente, essa semana eu ouvi uma coisa, eu passo, meu Deus, eu preciso me controlar, gente. Eu preciso contar pra vocês. Aí, eu tava comentando, eu tava num determinado ambiente, né, e a pessoa tava falando sobre cabelo, né? Cabelo, tal, não sei o que, e eu estou numa fase de transição, né, gente? Eu estou querendo tirar um procedimento que tem no meu cabelo e quero voltar ao meu cabelo natural. Natural assim, né, gente? Mais ou menos, né? Sim, amiga, já nem te conto, esse povo já está providenciado, amiga. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, eu comentei, né, no caso, eu falei, até comentei, né, com a minha amiga, eu falei, então, se eu não tiver paciência, eu vou cortar meu cabelo curto. E eu falei assim, a minha mãe ama meu cabelo curto. Mas é a minha mãe, não é eu. Mas eu gosto do meu cabelo curto também. E ela fala, filha, você fica linda de cabelo curto. Mas eu gosto do meu cabelo curto, eu gosto do meu cabelo com mechas, eu gosto de mudar, né? Aí ela falou assim, uma pessoa veio aqui e falou que ela ia deixar o cabelo crescer porque a mãe dela gosta. Aí eu falei assim, então, mas ela que tem que gostar, né? Eu nem lembro, gente, que eu falei, quando eu vi assim, falei, até a moça, gente, mas peraí, eu vou deixar o meu cabelo crescer, peraí, mas se eu gosto do meu cabelo desse tamanho, eu gosto do meu cabelo curto, mas peraí, quem vai cuidar do meu cabelo sou eu, quem vai gastar com o meu cabelo sou eu. Amiga, é só emoção. Essa transição capilar não é fácil. Então, gente, é aquela história, entendeu? Então, o que a gente precisa entender até onde nós vamos fazer algo para agradar as pessoas que a gente ama. Não é? Eu não deixo de amar minha mãe quando eu deixo meu cabelo comprido, totalmente. Pelo contrário, eu amo minha mãe demais. Mas o cabelo é meu. Porque, gente, é impressionante. Se a gente deixar, e às vezes não é maldade, mas se você não se blindar, a pessoa falar na rua que não gosta de tal coisa seu, gente, aquilo vai acabar com o seu dia. Gente, teve uma vez que eu pintava tanto meu cabelo, tanto, que uma vez a pessoa pôs a mão no meu cabelo e falou assim, gente, mas que cor que é essa? Aí eu já tava assim, super simpática, né, na fase, porque realmente eu tava querendo uma cor e não chegava. Aí eu fui e falei pra pessoa, eu olhei pra pessoa e falei, não, é que meu cabelo virou catálogo. Olha uma mecha aqui, escolhe qual que você quer, ó. Qual que você gostou mais? Eu falei, gente, pronto, falei. Então, assim, gente, deixa eu ver o que a Vanette falou aqui.
Eu sofri muito, né? Oposição do marido, sim, 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 sim. É isso mesmo. E o que que acontece? A gente entender que é a nossa personalidade. Primeiro, outra coisa também, falamos de relacionamento e vamos no relacionamento. A pessoa, você tem um relacionamento e a pessoa quer mudar o seu jeito. Ó, a gente já fugimos do filme do Michael, mas temos aqui. A pessoa quer mudar você. Por quê? Não, porque você. Gente, mas espera aí. Quando a pessoa te conheceu, como que você era? Por exemplo, quando meu marido me conheceu, eu tinha o cabelo curto e vermelho. Mas isso já se passaram quase 24 anos. Gente, os branquinhos estão aparecendo. Entendeu o que acontece? Então, a gente entender assim, ter personalidade, você... Gente, principalmente, eu vou falar no meu caso, né? E se você já teve depressão, nós que já tivemos depressão, é tão difícil a gente levantar a nossa autoestima. É tão difícil. Então, gente, você precisa, Oi, Ivaneide, tudo bem? É tão difícil você construir essa autoestima. Então, assim, se você não blindar ela, você vai vir um castelo de areia, alguém vai destruir tudo que você construiu. Gente, essa é a sua história. Ter o seu gosto não significa falta de respeito, não significa... Você respeita a opinião da pessoa, mas se você vai aceitar, é outra história, gente. Cabelo vermelho. Sim, aonde eu moro, impossível ter cabelo vermelho. Eu gostava de cabelo vermelho? Sim, aonde eu morava. Agora, eu moro num lugar muito quente. Então, o cabelo vermelho requer muito mais manutenção. Rapidinho meu cabelo fica rosa. Então, já comecei, quando eu fiz curso de cabeleireira, comecei a fazer as mechas e... Resumindo, gente, a gente entender que a opinião das pessoas são a opinião das pessoas, mas é aquela história, quem vai tomar a decisão é você. Se não, você... Eu já até falei isso, viu, gente, em algumas lives. Uma vez eu fui atender uma paciente, ela tinha tanta dificuldade de ouvir a opinião das pessoas. Oi, Pri, tudo bem? Não, ela ouvia demais a opinião das pessoas, é tão forte, que ela falou assim, porque eu já falei pra vocês, né? Na reflexologia você consegue, o formato do dedo, tudo tem um significado. Ela falou assim, olha meu pé, porque nem eu sei mais quem eu sou. Como assim, gente? Você não sabe quem você é? Ela foi deixando as pessoas moldarem, falarem, olha... E, gente, infelizmente, quando você é criança, você não pode... Ai, essa menina danada, ai, porque não sei o que. Gente, essa menina não tem jeito, ai, esse menino não sei o que. Tudo bem. O que falaram sobre você ficou lá atrás. Agora, quem escreve a história é você. O livro tá na tua mão. Chega chega daqueles rótulos. Infelizmente, a nossa geração lidou com pessoas muito traumatizadas. Então, eles espirravam os traumas tudo em cima da gente. Então, culpar eles não vai resolver. Se você não consegue resolver isso dentro de você, faça terapia para você ficar em paz e entender que a opinião dos outros é a opinião dos outros. Eles sigam a vida dele. Você continua amando e respeitando as pessoas que precisamos entender o quê? Respeitar o meu espaço, como a Ivanete falou aqui. Foi tão difícil a gente construir a nossa imagem, né? E é verdade, Ivanete, o vermelho também é algo muito difícil de manter. Vermelho é difícil, mas eu amava, amiga. Mas era a Denise há 24, 25 anos atrás. Hoje a Denise é loira. Né, gente? Então vamos lá. Outra coisa, né? Olha o que a gente... Quando você começa, né, a pesquisar as letras da música do Michael, né? Ele externava o amor, só que ele estava morrendo por dentro. Gente, dó. Até emociona. É muito triste. Porque ele
ele tinha tantas feridas dentro dele que ele queria curar o mundo. Ele queria, ele depois, né, no caso da morte dele, e ele em vida também, ele fazia muito isso, ele ajudou muitas instituições, ele visitava crianças, ajudava até no filme fala, né, daquele acidente que ele teve com a Pepsi, né, que acabou queimando o cabelo dele, né, foi algo muito difícil. Tudo o que ele recebeu de indenização, ele doou tudo. Então, ele externava o amor, né? Então, só que ele morria por dentro. Pois é, amiga. Muito triste, muito triste, muito triste. Eu falo que ainda não chorei o que eu tinha que chorar no filme dele. É muito triste, muito. Eu acho que eu chorei depois, Vanete. Depois comecei a pesquisar, que aí a ficha vai caindo, né? Tu fala, gente, olha, é muito, né? É algo assim que a gente aprende a ver as nossas feridas emocionais. Você olha pra ele e você fala, peraí, e as minhas feridas emocionais, como é que tá? E o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, como é que tá? Com meu filho, como que tá? Né? O que eu tenho feito? Ele não usou os traumas que tinha tanto para ferir, mas ele tentou, é verdade. Ele tentou espalhar o amor, gente. É verdade. Então a mídia, né, realmente, ele sofreu bastante, né, em relação a isso, né. Mas assim, ele queria espalhar o amor aonde ele tivesse, né? Tem uma reportagem que mostra ele, perguntaram para ele, né, o que ele queria ser quando crescer. Ele falou gentil, e realmente ele era muito gentil. Ele fazia treinava demais, né, para fazer os passos, mas ele sempre com muita educação, né, sempre muito gentil. Oi, você depois você me fala quem é, que só tá escrito Ferreira, tá bom? Você fala seu nome aí, por favor. Seja muito bem-vindo aí, tá bem? Ou bem-vinda. Então é justamente isso, gente. Então uma coisa que o Michael, né, como nós vimos no filme, né, ele não espirrava os traumas dele em ninguém. Ele, no trabalho, né, com as pessoas que trabalhavam com ele, né, ele sempre era gentil, né, ele se tornou alguém muito gentil. E onde tinha criança sofrendo, ele fazia de tudo, né, para as músicas, sempre, né? O Michael, ele fez de tudo para espalhar o amor, né? Então, é algo para aprender também, gente, porque o que acontece? Se você tem feridas emocionais mal resolvidas, resolva elas. Porque se você ficar espirrando nos outros, né, espirrando nos seus filhos, primeiro, filho, marido não tem nada a ver. É Davidson? Tudo bem, Davidson? Tudo bom? Então, o que acontece? A gente entender isso, né? Entender que parar, né? Parar de... Oi, Paulinha, tudo bem? De espirrar os nossos traumas nos outros, né? Resolva os traumas, para de ficar passando pra frente, né? O que a gente passa pra frente? Amor, carinho, atenção, acolhimento. Se você não tem isso para passar, analisa a sua vida, analisa o que você vem fazendo dela, né? Resolva isso, porque às vezes a ferida tá tão profunda ali, você tá passando. Fala, gente, fulano se tornou uma pessoa amarga, então. Mas se tornou amargo por quê? O que foi que aconteceu que você tá espirrando tanto? Resolve isso dentro de você. Resolve, né? Espalhe o amor, né? Espalhe o amor assim como o Michael fez. Vamos lá, gente. Outro ponto aqui, né? Dê o seu melhor em tudo que você fizer. O seu melhor. Mas entenda que você não é perfeito. Sabe uma coisa que ajuda muito, gente? É a gente rir das nossas falhas. Porque é melhor, gente, pra quê?
quê? Gente, olha, essa história, ela foi contada pra mim, ai, mais de 30 anos, eu acho, ou mais. Uma amiga minha foi fazer um jantar e eles foram fazer um pudim e o pudim deu errado. Eles entraram em desespero, não. Eu sei que rebocaram esse pudim, fizeram tudo quanto é gente. Gente, o pudim deu errado. Eles entraram em desespero. Desespero nada. Eu sei que no final das contas, esse pudim que foi rebocado, que eu não sei o que eles fizeram, eu sei que até ela mostrou pra mim uma foto na época, não sei se virou bolo, foi a sobremesa mais elogiada da noite. Então, às vezes, entenda, gente, às vezes a sua falha, às vezes algo que você, a sua falha é o seu ponto alto. Gente, olha aqui, ó, Denise piscando. Você conhece uma terapeuta que pisca? Eu sou única. Então pronto, gente, né? Oi, Cocô, tudo bem, meu amor? As minhas amigas, gente, depois vocês... Eu espero que eu consiga salvar essa live, porque eu não sei o que aconteceu. Se não conseguiu salvar, fazer o quê? Vocês vão pegar um pedacinho, tá bom? Muito bem. Olha só, olha essa frase. Ivanete tá gostando das frases aí, Ivanete. Acho que eu vou ter que mudar minha live de dia e horário, hein, gente? Dia não, já continua na sexta. Eu acho que vamos pensar com carinho de fazer na sexta-noite, viu? Tá entrando bastante, gente. Eu acho que vai ser mais fácil pra vocês, né? Que muitas assistem depois, né? Pensar com carinho, tá, gente? Descubra o seu potencial. Tá bom. Eu vou tentar, Bic, que da outra vez eu fiz igual. Eu não consegui salvar não, mesmo. Descubra seu potencial, mas não sacrifique a si mesmo. E aí, gente? Descubra seu potencial, mas não sacrifique a si mesmo. Entendeu? O que é o... Vou falar no meu caso, né? Por exemplo, teve um dia que... Um domingo, eu estava num compromisso com a minha família e uma pessoa me ligou. A pessoa me ligou falando que tinha um parente dela passeando aqui, que ele queria muito conhecer o meu trabalho e para me atender ele. Eu falei, não. Não, mas eu falei, não. Falei, não, hoje eu tirei pra minha família. Não. Ah, mas eu falei, não. Outro dia a gente pode conversar. Então o que acontece? Eu sei do meu potencial. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Mas eu não vou nem me sacrificar e nem sacrificar minha família por algo que, às vezes, gente, aquele paciente só vem pra conhecer o meu trabalho. Gente, mas conhecer o meu trabalho, então, que ele vem outro dia? Porque aquele dia eu não estou disponível. Aquele dia eu tirei para outro compromisso. Então, entender, isso é a parte da gente entender qual que é a hora do descanso, qual que é a hora da sua família. Porque senão, se você deixar... Gente, eu não preciso tirar um tempo que eu tenho para minha família para provar meu potencial para ninguém, não. Se a pessoa, ela quer ser atendida por mim, ela vai precisar se ajustar à minha rotina. Porque senão, gente, se a gente fizer isso, ó, se você não tiver controle, famílias se perdem no meio do caminho. A sua vida passa, você nem vê, você tá só trabalhando. Então, o que acontece? É muito triste você fazer isso. Porque... gente, a nossa família é o nosso maior patrimônio que você construiu. Agora agora eu falo assim, emergência é diferente. E tem que pensar bem na emergência, porque para mim, emergência é aquele momento que eu estou vivendo. Porque se você ficar abrindo exceção, tá bom, Paulo, um abraço. Abraço, meu amigo. É isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de compartilhar o meu conhecimento e compartilhar com vocês a minha experiência, viu? Porque para mim é um prazer. Conhecimento valioso é aquele que é compartilhado. Se você guarda para você, não vale nada, né?
Muito bem. Então vamos lá. Você vai descobrir seu potencial, mas não se sacrifique de jeito nenhum. Tenha bem estabelecido, né? Horário para descanso, horário para família, horário para você, tirar o tempo para você. Tudo isso a gente tem que pesar direitinho, né? Você tem limites e seu corpo também. Infelizmente, o Michael não conseguia, né? Ele não conseguia entender isso, né? Que ele tinha que descansar, né? Precisava descansar, precisava do momento para ele, né? Então, isso acabou as feridas, né? As feridas emocionais, as feridas, infelizmente, né? Acabaram causando, né? Muitos problemas, né? Dele não relaxar, dele não descansar. Muito bem. É importante e saudável. Você me fala seu nome que você entrou aí, tá bom? Seja muito bem-vindo. É importante e saudável pausar, descansar, viajar. É muito importante fazer isso. Como você vai fazer isso? Aí é você que vai decidir. Como você vai tirar um tempo para você, para sua família, para o seu marido, para os seus filhos, né? Para tirar um tempo, né? Muito bem. Olha, gente, outro ponto bem interessante aqui, ó. Feridas. Olha essa frase, que foi infelizmente, né, no caso, ficou muito nítido no filme do Michael, mesmo você que não é terapeuta, você conseguiu enxergar isso. Feridas emocionais não podem ser ignoradas. Gente, é fácil hoje você tirar um valor do seu orçamento para se cuidar? Não é fácil, mas, gente, fazer terapia é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida. Porque você tá... sabe aquela parte do GPS? Você vai estar recalculando a rota. Se der essa oportunidade de recalcular a rota. Às vezes, recalcular a rota vai fazer o quê? Você mudar o seu relacionamento com seu pai, mudar o seu relacionamento com a sua mãe. Você sabia que pode salvar seu casamento? Quando você recalcula a rota? Porque você vai começar a ver que aquela pessoa que está do seu lado, ela tem feridas emocionais como você também tem. Ele ou ela não é culpado pelo seu passado. Ele veio depois, então para que você vai espirrar na pessoa? Algo que você viu lá no passado. Às vezes, gente, isso é grave, às vezes você sofreu um abuso. Então, resolva isso para que você tenha paz nos seus relacionamentos, certo? Se medicar sem resolver... Não, vou falar a frase direitinho aqui, gente. Se medicar sem resolver a raiz da dor é só uma fuga. E era exatamente isso que o Michael fazia. Era uma fuga. O remédio desligava ele, mas estava trazendo vários problemas físicos, né, pro organismo. Né? Agora, gente, realmente, olha, essas frases ficou uma melhor do que a outra. Essa cabecinha que trabalhou, viu? Trabalhou, eu tô fazendo de novo, gente, porque isso aqui eu já falei todo, mas não ficou salvo, mas estamos aqui, né? Acolha, olha só, Vanete. Acolha a sua criança ferida e se torne um adulto feliz. Olha que coisa linda, gente! Olha! Acolha a sua criança ferida. Acolhe ela. Acolhe. Né? Uma das técnicas que eu trabalho faz justamente isso. Acolher essa criança. Falar para ela que tá tudo bem. Agora você é um adulto. Você não vai passar por isso mais. E às vezes, gente, olha, isso eu ouço no meu consultório, tá? Às vezes você passou por isso. Se você não resolver isso na terapia, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar com medo
insuportável de que isso se repita nos seus filhos. Então você vai proteger excessivamente os seus filhos. Você vai privar os seus filhos de... Porque sempre você vai... Aquela cena vai estar na sua cabeça. Então você precisa resolver. Porque é outra realidade. É claro que nós vamos proteger. Nós, como pais, temos que ficar muito... É fogueirinha mesmo. Tava sentindo falta, fogueirinha? Exatamente, isso aí é fogueirinha. Precisamos resolver. Porque senão você vai respingar tudo nos seus filhos. Porque você vai ficar com medo insuportável. Não, vai... Gente, o passado vai se repetir. Tá, mas e aí? Aí, às vezes, você passa a vida inteira e não acontece nada. Mas você pôs tanto medo, tanto medo, tanto medo nos seus filhos. Por quê? Obrigada, meu amor. Obrigada. Então, acolha sua criança ferida e se torne um adulto feliz. Certo? Vamos lá. Não permita que seu passado te defina. Reescreva a sua história. Olá, recalcule a rota. Recalcule a rota. Você errou, peraí. Recalcula. Ou você vai ficar parado. Ah, eu errei o endereço. Não vou parar aqui. Não. Gente, mas você não vai conseguir chegar no seu destino. Recalcula a rota. A mulher fica lá. Né? E eu, gente, eu sou uma copiloto. Eu não sou das melhores, não. Eu fico com meu marido, bozinho, cuidado, cuidado. Então, pois é, então, além de recalcular a rota, aí, ó. Deixa eu ouvir, meu amor, peraí. Isso, exatamente, ó, Ivanete, pra você. Ivanete, alguns não fazem terapia, não é por falta de dinheiro, mas por medo de mexer, onde já doeu tanto. É verdade. É isso mesmo. Falou tudo, Larissa. Exatamente, é o que eles fazem. Já doeu tanto, pra que eu vou mexer? Gente, mas esse é o segredo. Tem que mexer. Mexer pra resolver. Não é mexer pra reviver. Pra que você vai reviver? Não é isso. É mexer pra resolver. Gente, você pode ter certeza que quando uma pessoa quer mexer numa ferida tão profunda dessa, sabe o que ela quer? 3 palavrinhas. Paz. Ela quer paz. É exatamente mexer pra sarar. É isso aí, Paulinha. Gente, obrigada, viu, por todas as interações que vocês estão participando aí, tá bom? É exatamente mexer pra sarar. Eu já contei isso pra vocês, vou contar de novo. Assim, quando a pessoa sofre um acidente de moto, né? Acho que foi meu cunhado, que sofreu um acidente de moto. Ele ralou a perna no asfalto. Ficou pedaços do asfalto. Ele vai deixar os pedaços ali? Não. Teve que tirar. Aí criou uma casca. Ah, resolveu? Tem que tirar aquela casca de novo. Pra resolver. Oi, meninas, tudo bem? Ó, gente, eu vou tentar salvar a live, viu? Vocês que entraram agora, ela já tá acabando. Vamos... Eu juro que eu vou tentar, gente. Eu vou fazer... O meu filho me deu até ideia, mãe, vamos tentar gravar através de... em 2 dispositivos, né, ao mesmo tempo. Mas, projetos futuros, né, para o nosso estúdio. Muito bem. Exatamente. Então, a pessoa tem que resolver, você limpar, né, tirar o pus daquele machucado, né, porque senão não vai resolver. É necessário mexer em feridas emocionais, é necessário. Para de adiar. Infelizmente, né, se o Maico tivesse feito isso, né, uma pena mesmo. Mas hoje
até onde, né, nós sabemos da história dele, né? Ele foi alguém que, como a Larissa até falou, né, espalhou amor através das músicas, gentil demais, não espirrou o passado dele nas pessoas, né? Sempre deu o seu melhor. Então é algo para a gente aprender, né? Se você tem um filme que você gosta e você gostaria de saber a minha visão terapeuta, obrigada, meu amor, obrigada, Ana. Você gostaria de saber a visão terapêutica desse filme? Manda para mim, que aí podemos colocar futuramente, né, em lives futuras, tá bom? Gente, então, essa era a live que vocês queriam tanto. Eu acho que vocês gostaram, né, gente? Foi bom fazer de novo. Vamos pensar com carinho nesse novo horário, né? Às vezes, dependendo... claro que a maioria das pessoas que entraram hoje, elas acabam assistindo em outro horário, né? Mas nada como assistir ao vivo, né, gente? Até pra mim, eu fico muito feliz quando vocês estão ao vivo aí, porque a interação é maior, né? E vocês acabam, que bom, Pri, vocês acabam interagindo, o que vocês falam, né? Que bom, meu amor, que bom que vocês gostaram, que bom. É isso aí, né? Então, gente, vou tentar salvar, tá? Mas é isso aí. Ô, Pri, você convidou alguém, Pri? Muito obrigada, meu amor, muito obrigada, é isso aí. Então, gente, a gente entender, né, que nós precisamos parar de olhar para a terapia como se fosse algo absurdo. Gente, a Denise sincera. Absurdo foi o que você viveu, filho. É difícil, gente, tem que ir pra ser verdade. Mais difícil foi o nosso passado, né? Mais difícil foi o que a gente viveu. Então eu dou risada porque realmente foram feridas. Eu também tive feridas emocionais muito profundas, mas mais difícil do que você viveu, do que eu vivi, não tem, gente. Agora é resolver para você ficar em paz, né? Ah, pois é, quem quer a live à noite, levanta a voz. Já tô vendo algumas mãozinhas, gente. Tá bom. Vamos pensar com carinho nessa proposta aí. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada de coração. Tá bom, gente, tá bom, já entendi. Tá bom. Vamos se programar direitinho para fazer à noite, tá bom? Eu vou entrando em contato aí, vou avisando vocês, tá? E que bom, né? Espero que... E se você não assistiu o filme do Mike, assista de novo, porque toda vez que eu assisto, eu vejo... Obrigada, meu amor. Toda vez que eu assisto, eu vejo uma forma diferente, né? Então, a gente entender, né, no caso, tirar como aprendizado, né, essa lição de amor que ele deixou, né, de ajudar as pessoas, né? Então, é algo aprendizado. Então, se é algo que nos ensina a nos tornar pessoas melhores, vamos analisar filmes, vamos analisar músicas, né, e pra gente poder cada vez mais nos tornar pessoas melhores, que é só o que a gente quer. A gente quer viver em paz com a gente, né? Porque a gente se torna em paz com a nossa criança interior, com certeza tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, tá bom? Gente, até a gente tá fazendo um projeto de fazer lives a cada 15 dias. Não sei, mas às vezes dá na cabeça da Denise e eu faço na semana seguinte. Então, fica de olho aí. Gente, todas as frases estão maravilhosas. Já tem post prontinho, vou colocar para vocês aí. Podem compartilhar, podem colocar nos status de vocês, podem compartilhar, que frase boa é pra gente compartilhar mesmo. O que é bom a gente tem que compartilhar, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima live. Beijão. Peraí, gente.